O taxista Walter Goldman, um homem de 55 anos, recolheu uma menina de 5 anos desacompanhada numa estrada à noite. Ela não lhe contou porque estava sozinha nem para onde estava indo, mas entregou-lhe um bilhete que, ao ler, o fez empalidecer. Walter, um homem do sul do Tennessee, tinha orgulho de se considerar feliz, sentindo que tinha alcançado tudo o que desejava na vida. Amado marido, pai devotado e avô exemplar, vivia um casamento feliz com Miranda por quase 3 décadas. Enfrentaram altos e baixos juntos, característica de uma forte união familiar. Miranda trabalhava como enfermeira no hospital da cidade enquanto Walter, antigamente motorista de caminhão, agora dirigia um táxi para ter mais tempo com a família e os netos, que os visitavam praticamente todos os fins de semana. O filho de Walter, Spencer, aos 30 anos, já era um gerente bem-sucedido, e até a casa. Muitos dos colegas de Walter expressavam abertamente a inveja da prosperidade da família dele e perguntavam qual era o segredo para tal sucesso. Walter simplesmente os desconsiderava, afirmando que tudo que alguém precisa para ser feliz é amar sua esposa e filhos. Walter era muito respeitado no serviço de táxi e sua vasta experiência era altamente valorizada. No entanto, Miranda frequentemente tentava convencê-lo de que era hora de ele se aposentar e cuidar de si mesmo. A resposta de Walter era sempre a mesma, um suspiro triste, seguido por não posso, simplesmente não posso viver sem todas as estradas, o barulho do motor e o ranger das rodas no asfalto. Eu me acostumei com isso ao longo de tantos anos. Eu compreendo, meu amor, você é um motorista excepcional. Às vezes, parece que você e seu Chevrolet são duas metades de um todo, disse Miranda, abraçando seu marido. Ela sempre se preocupava com Walter, preparava sanduíches deliciosos para o lanche e os embalava cuidadosamente em papel alumínio. Naquela noite, não foi diferente quando Walter começou seu turno e teve que atender uma chamada urgente. Walter, ciente de que o destino ficava fora da cidade, decidiu pegar um atalho através de uma estrada secundária. De repente, uma figura surgiu no farol do seu Chevrolet. Era uma pequena menina, com cerca de 5 ou 6 anos de idade, de pé à beira da estrada. Walter estacionou imediatamente e correu para fora do carro. Como você chegou aqui, pequena? E por que está sozinha? Perguntou Walter suavemente, segurando a mão da menina. Ela olhou para Walter com olhos cheios de tristeza e desespero, depois suspirou e apenas balançou a cabeça. Você não quer falar comigo? Ou talvez não possa falar? Perguntou Walter, que então teve um lampejo de ideia. A menina olhou fixamente para o taxista e acenou com a cabeça. Walter ficou intrigado, questionando quem teria deixado uma menina sozinha, especialmente à noite. Como se tivesse lido os pensamentos de Walter, a menina retirou do bolso uma caneta e uma folha de papel dobrada. Depois de olhar esperançosa nos olhos de Walter, ela lhe entregou o bilhete. Walter desdobrou o papel e rapidamente leu o que estava escrito. A surpreendeu descobrir que a nota, cheia de erros gramaticais, instruía que a menina deveria ser levada ao hospital, onde sua avó estava internada. Aparentemente, o bilhete havia sido escrito por alguém analfabeto ou uma criança que só sabia escrever letras de fora e se as regras de maiúsculas e minúsculas. Walter ponderou por alguns momentos antes de decidir conduzir a menina para onde ela precisava ir. Ele se sentiu profundamente penalizado pela criança que tinha sido abandonada, em um lugar tão perigoso como uma estrada à noite. Quando ela entrou no banco traseiro do carro, Walter notou que havia algo errado com a mão esquerda dela, parecia ter sido recentemente ferida. Vou levar você ao hospital agora e depois vamos descobrir o próximo passo, pensou Walter, iniciando o motor do carro. Durante a viagem ao hospital, a menina observava calmamente pela janela, apenas se contorcendo ocasionalmente quando o carro passava por um quebra-molas. Era evidente que sua mão doía, especialmente quando ela tentava movê-la. Ao chegar ao hospital, Walter se deparou com outra complicação. Não sabia o nome da mulher que precisava encontrar. Compreendendo que a menina muda provavelmente não seria capaz de ajudá-lo, Walter perguntou na recepção se uma mulher,
que poderia ser a avó da menina, havia sido internada recentemente. Felizmente, a enfermeira no balcão se sensibilizou com a menina. Depois de consultar o registro, descobriu que apenas uma mulher, Oprah Patterson, que foi internada devido a um ataque cardíaco, poderia ser a avó da menina. Ao ouvir o nome familiar, a menina assentiu alegremente, parecendo até ter esquecido a dor em sua mão. Entretanto, a enfermeira pareceu hesitar por um instante antes de pedir a Walter para se afastar para que pudessem conversar sem a presença da menina. Veja, Sr. Goldman, não sei como lhe dizer isto, mas o fato é que Oprah Patterson faleceu há 3 horas, revelou a enfermeira. Walter ficou chocado e sem saber o que fazer. Recuperando-se do impacto inicial, percebeu que sua prioridade deveria ser cuidar da menina, e depois lidar com a questão da avó falecida. A enfermeira examinou rapidamente a mão da menina e orientou Walter a levá-la ao departamento de traumas pediátricos, pois suspeitava de uma fratura. Assim, Walter pegou a menina no colo e a conduziu ao carro. Ao chegarem ao departamento pediátrico, os médicos ficaram alarmados ao verem os resultados dos exames. A menina tinha o braço quebrado e algumas costelas lesionadas. Isso indicava a necessidade de internação hospitalar para acompanhamento médico. Ao retornar para casa tarde da noite, Walter foi recebido pela esposa, Miranda, que, alarmada com a expressão pálida do marido, questionou o que havia acontecido. O homem, com um suspiro pesado, sentou-se e contou tudo sobre os acontecimentos da noite. Miranda não conseguiu contar a história da pobre menina que, em um só dia, perdeu a avó e foi hospitalizada com fraturas. Parece que precisamos ajudá-la, querido. Irei visitá-la amanhã, propôs Miranda, lançando um olhar esperançoso ao marido. Parecia que ela havia lido os pensamentos de Walter, que estava pensando exatamente a mesma coisa. Portanto, na manhã seguinte, o casal Goldman foi ao hospital e, para sua surpresa, foram recebidos com boas notícias pela médica que cuidava da menina. Para a surpresa dos médicos, descobriu-se que a menina não era muda. Supõe-se que ela sofreu um trauma psicológico que resultou em problemas de fala. Embora ainda falasse pouco, conseguiu revelar seu nome, Hannah. Compartilhando essa descoberta com o casal Goldman, o médico mostrou-se otimista. Podemos visitar Hannah agora? Trouxemos alguns mimos e brinquedos para ela, perguntou Miranda, cuidadosamente. O médico, vendo a gentileza deles, deu permissão para a visita. Quando Hannah viu Walter, ela se iluminou e exclamou animadamente: "O motorista está aqui, senti sua falta." As palavras da menina emocionaram o casal Goldman, e eles mal conseguiram conter as lágrimas. Hannah se mostrou encantada com a visita de Walter e Miranda, especialmente com as bonecas que Miranda havia trazido para ela. A partir daquele dia, os Goldmans começaram a visitar Hannah diariamente, e a alegria que viam nos olhos da menina sempre que eles chegavam era imensamente gratificante. Ao mesmo tempo, Walter sentiu a necessidade de entender mais sobre o passado de Hannah e o que acontecerá com sua avó. Ele procurou a polícia, descrevendo em detalhes a noite em que encontrou Hannah na estrada. A investigação subsequente revelou que a avó de Hannah, Oprah Patterson, era responsável por criar a menina. Os pais de Hannah eram viciados em jogos e não mantinham empregos estáveis. Eles gastavam mais tempo jogando e bebendo do que cuidando de sua filha. Toda a renda da família era desperdiçada em dívidas crescentes. Enquanto isso, a avó de Hannah, Oprah Patterson, apesar de seus problemas de saúde, dedicava todo o seu amor e atenção à neta. Infelizmente, Oprah estava tristemente desapontada com sua filha, que só parecia se importar com jogos de azar e álcool. Como os pais de Hannah não tinham moradia fixa, frequentemente se abrigavam na casa da senhora Patterson, criando ainda mais estresse e preocupação para a idosa. Esse arranjo não era sustentável e, finalmente, Oprah teve um ataque cardíaco. Com suas últimas forças, ela chamou uma ambulância, deixando Hannah chorando ao lado dela. Enquanto isso, Brenda Patterson, a mãe de Hannah, estava em outro cômodo, indiferente ao sofrimento de sua mãe.
Com a avó levada ao hospital, Hannah decidiu que não poderia ficar com a mãe alcoólatra e seus amigos. O pai de Hannah já estava preso há 2 anos, deixando a menina essencialmente sem supervisão. Por isso, ela fugiu de casa uma noite enquanto a mãe dormia embriagada no sofá. Hannah vagou pelas ruas sem destino, cruzando com poucas pessoas devido ao adiantado da hora. Eventualmente, ela encontrou um prédio antigo e abandonado. Suas janelas quebradas e paredes desgastadas indicavam que ninguém morava lá há muito tempo. A luz que emanava do porão de uma casa abandonada atraiu a atenção de Hannah. Ao se aproximar, tropeçou em degraus desgastados, quase se machucando seriamente, mas foi apanhada a tempo por um morador de rua que vivia ali. Notando suas roupas, Hannah percebeu que o homem era um sem-teto. No entanto, apesar de sua condição, o homem era amigável, oferecendo a Hannah um sanduíche e um pouco de chá. Quando ele notou que Hannah havia machucado a mão na queda, ficou com pena da menina, e as lágrimas brotaram de seus olhos. Depois que Hannah aqueceu um pouco, o homem escreveu a nota que Walter Goldman posteriormente leu. De algum modo, o sem-teto compreendeu a necessidade da menina, talvez porque pessoas em situações difíceis se entendam além das palavras, ou talvez Hannah conseguiu explicar sua situação por meio de gestos. Com a nota em mãos, Hannah foi em busca de sua avó, sem hesitar. Conhecendo a história da menina que ele salvou, Walter Goldman ficou emocionado. Ele não conseguia compreender como a mãe de Hannah poderia tratá-la de maneira tão cruel. Depois de contar tudo à sua esposa, Walter olhou para ela com uma pergunta não verbalizada. Sim, eu sei o que você quer perguntar, querido. Eu estava pensando a mesma coisa. Ainda não somos tão velhos. Você quer que a gente adote Hannah, certo? Miranda disse, limpando uma lágrima que corria por seu rosto. Reafirmando a sintonia perfeita entre ele e sua esposa, Walter a abraçou e a beijou carinhosamente. De fato, eles fizeram exatamente como planejado e conseguiram a aprovação dos serviços sociais para adotar Hannah. Meses depois, Hannah estava alegremente brincando com os netos dos Goldman, que prontamente aceitaram a menina. Claro, foi um desafio para Miranda e Walter definir o papel deles na vida de Hannah, se seriam pais ou avós. No entanto, eles sabiam de uma coisa com certeza: amariam Hannah até o último de seus dias. Afinal, os Goldman sempre acreditaram que uma família feliz é aquela preenchida com